Olá, meu amigo e amiga. Hoje será um dia de muitas emoções aqui no nosso país. Isso porque, a cada instante, estão brotando novas notícias e revelações relacionadas à Orcrim comandada pela figura do senhor Jair Bolsonaro, com a participação de advogados no meio daquilo que a gente poderia até classificar como um campeonato de capoeira, onde todo mundo está tentando dar uma rasteira um no outro. Só que no final dessa história não ficará ninguém em pé. E mais do que isso, né? O mais machucado será o coronel Mauro Cid com alguns dos seus familiares também. Eu vou esclarecer aqui com vocês alguns pontos jurídicos que certamente serão levantados aí e estão sendo objeto também de muita distorção, de muita má-fé de pessoas que lidam com o que está acontecendo de fato. A batata quente está na mão agora do Procurador-Geral da República e certamente será colocada na mesa do ministro Alexandre de Moraes para decidir o que ele fará com o coronel Mauro Cid e os seus asseclas ou até os seus familiares também. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, participe aqui dando seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que sempre no primeiro comentário eu deixo também um link para você se inscrever no nosso novo canal de cortes aqui do nosso portal do José, tá legal? Prestigie também. Bom, lembrando que hoje à noite, às 8 horas, eu estou prestigiando, estou apoiando essa iniciativa muito legal. Quero entrevistar aqui no nosso canal o professor João César de Castro Rocha. Então, hoje, às 8 horas da noite, terá um repeteco de um papo muito legal, onde ele faz uma análise que converge com muitas coisas que eu digo aqui no nosso portal, por isso que eu quero conversar com ele também, sobre a conjuntura nossa política, que tem conexões também com a conjuntura política internacional. Então, hoje, 8 horas da noite, eu vou colocar aqui também no nosso primeiro comentário para você receber o lembrete e você se inscrever lá, tá? Garanto que vai ser muito legal. E dando uma informação também interessante, tá? Eu já consegui contato com o ex-deputado Julian Lemos e certamente vamos bater um papo aqui no nosso portal com ele, que eu acho que será muito interessante. O nosso vídeo aqui teve mais de 350 mil visualizações, onde eu abordei aqui alguns pontos de uma entrevista que ele concedeu, né? Bom, afirmações de Flávio Bolsonaro sobre o uso da força vão além do aceitável. Esse aqui é um editorial do jornal o Globo, que é um jornal de direita, né, um jornal do mercado, mas eles estão considerando o Flávio Bolsonaro um bandido. É isso que está no texto aqui do editorial, e no final eles colocam, olha, querer contratar mesmo um pacote, uma afronta ao Supremo, à Constituição e à democracia, extrapola o limite do aceitável. O que é uma coisa inaceitável, né? Inaceitável é o que ele está fazendo, a pessoa tentando, mais uma vez, conspirar contra a nossa democracia. Isso está rendendo muito debate, mas isso fica agora no segundo plano porque entraram novos fatos, né? Polícia Federal conclui inquérito da BIM paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem, diretor da agência. Então, é a penca de crimes da Orcrim. Só que agora pegaram o Carluxo. O Carluxo não tem imunidade nenhuma. O Carluxo ele pode ser processado numa velocidade maior. Ele tem muito menos resistências institucionais. Ele é vereador não tem, dos parlamentares do nosso país, é o que tem menos garantias. Então, ele pode ser condenado antes das eleições, está se pensando ele sair candidato a senador por Santa Catarina, mas mesmo que o processo não finalize, não se conclua com uma condenação antes do processo eleitoral, se ele se eleger senador, ele pode ser cassado no futuro por conta de uma condenação criminal que está surgindo agora. Então, a situação para o clã não está ficando nada boa. É possível até que ele faça companhia ao papai, fugindo do Brasil ou permanecendo aqui para ficar numa cadeia. Ou vá se juntar ao irmão, né? Dê uma fugida antes dessa história toda. A conferir. Bom, mas o que está movimentando hoje o noticiário é isso aqui. Advogado diz que revelou supostas mensagens de Cid por estratégia de defesa. A CNN, Eduardo Kuntz, pede nulidade da delação por falta de voluntariedade. Ninguém desabafa mentindo. Olha o que aconteceu, gente. Esse advogado, aqui o Mário Kuntz, advogado desprova que Cid usou o Instagram que pode anular a delação. Pode anular a delação. Defesa de Bolsonaro diz a Moraes que Cid mentiu e pede anulação da delação. Todo mundo quer anular a delação. Esse aqui é o advogado Eduardo Kuntz. Ele foi uma vez na Globo News e foi
tomou uma sapecada lá muito grande porque ele é advogado do Marcelo Câmara, que era o Araponga, o cara que estava cercando o ministro Alexandre de Moraes, estava vigiando o ministro Alexandre de Moraes e passando informes para o Bolsonaro. E na defesa que ele fez lá na Globo News, ele disse, olha, é uma coincidência, ele só estava querendo saber por onde o ministro passeava, o que queria fazer, enfim. É uma coisa totalmente bizarra. Ele foi ali, de uma certa forma, até humilhado, né, pelos entrevistadores ali, diante da disfarçatez dos seus argumentos. Esse advogado diz agora que recebeu um contato do Mauro Cid, no período que o Mauro Cid estava sob sigilo, ele estava ali já no âmbito da delação premiada, só que ele diz que não sabia. Não, eu não sabia que o Mauro Cid estava nessa situação. Então fui conversando com ele, fui dando linha, e o Mauro Cid é aquelas conversas que a revista Veja publicou, que ele diz, olha, estão querendo que eu diga as coisas, e eu estou sendo pressionado e tal, tem tudo pronto e tal. Então, o advogado está dando uma de João sem braço, dizendo que não sabia que o mundo todo estava sabendo, mas o advogado do senhor Marcelo Câmara, que certamente se comunicou com o advogado Vilardi de Bolsonaro, porque quando foi no depoimento de Mauro Cid, na inquirição dele quanto réu delator, foi o Vilardi que levantou essa história antes da publicação da revista Veja. O senhor se comunicou com alguém, Gabriela, não sei o que, usando o Gabriela. Claro que um advogado do Marcelo Câmara, que também era um dos auxiliares diretos do Bolsonaro, conectado com o advogado do Bolsonaro, enfim, expuseram ali uma conversa que foi feita no âmbito da delação premiada do Mauro Cid, e agora estão querendo utilizar esse fato para anular a delação de Mauro Cid. A questão é a seguinte, mesmo que se anule toda a delação do Mauro Cid, não vai acarretar nenhum tipo de mudança em relação a todas as outras provas que já foram conseguidas. Aliás, o Mauro Cid só resolveu delatar alguma coisa depois que a casa já tinha caído completamente, que o laptop dele já tinha sido apreendido, os telefones celulares, as nuvens já tinham sido todas identificadas, as informações da internet. Então, documentos que foram apreendidos. Então, quando ele vem para uma delação, é para tentar diminuir o tamanho do problema dele. Só que está acontecendo agora o seguinte, tanto o advogado do Bolsonaro quanto o advogado do Marcelo Câmara, eles querem jogar o Mauro Cid aos leões. Eles sabem que mesmo uma anulação, que eu acho que não acontecerá, da delação de Mauro Cid, que isso não, mesmo essa anulação não beneficiaria tanto o Bolsonaro como os outros réus também. Mas eles estão pouco se lixando, eles querem jogar para a torcida, mesmo que isso signifique para o Mauro Cid 40 anos de cadeia, que o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, vá para a cadeia também, que a mulher de Mauro Cid vá para a cadeia, que a filha vá para a cadeia, que todo mundo vá para a cadeia. Esse é o Bolsonaro. Ele não está nem um pouco preocupado com o coronel Mauro Cid. Então, se o Mauro Cid tiver que ficar 40 anos na cadeia, destruir o resto da vida que lhe resta, os familiares todos irem para a cadeia também, para que a opinião pública absorva essa narrativa, né, a expressão que eles gostam de usar, né, que está havendo uma perseguição, que a delação foi anulada porque ele foi pressionado, enfim. Isso só tem um efeito, destruir completamente a vida do Mauro Cid. Isso é para ele aprender com quem que ele estava se relacionando nesses últimos anos todos. Ele está no meio do Orcrim. E a Orcrim não quer saber, é rasteira para todo lado. Agora, resta saber o seguinte, a delação, o ministro Alexandre de Moraes, ele entenderá que essa anulação tem que ser reconhecida, que não prestou nada, que vai neutralizar todo o trabalho que a Polícia Federal fez, tudo aquilo que foi informado pelas outras pessoas, pelas testemunhas, documentos apreendidos, isso tudo vai por terra? Evidentemente que isso não irá acontecer. E a decretação da nulidade ou da anulação de uma delação premiada não é obrigatória, ela é uma faculdade que o Ministério Público irá analisar e o ministro Alexandre de Moraes analisará também. Se isso foi apenas um problema, vamos dizer assim, foi um defeito, foi um vício que aconteceu ali no meio, que não invalida o conjunto da delação premiada, ou se eles entenderem ali que
foi um erro ali absolutamente indesculpável, a anulação poderá ser decretada e o Mauro Cid vai para o Chilindró. A questão é a seguinte, a família do Mauro Cid já está toda nos Estados Unidos, eles têm passagem para voltar para o Brasil. Uma decretação agora da anulação da delação premiada joga todo mundo na fogueira, só destrói a vida do Mauro Cid e dos seus familiares, como eu estou dizendo aqui para vocês. Só que é o seguinte, o artigo 4º da Lei 12.850, que fala da delação premiada, tem alguns aspectos aqui interessantes. Primeiro é o seguinte, o artigo 4º, parágrafo 17, diz o seguinte, o acordo, deixa eu grifar aqui, o acordo homologado poderá, é uma faculdade, ele não é que deverá, ele poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Bom, em nenhum momento, gente, a delação do Mauro Cid funciona como elemento exclusivo de qualquer condenação, qualquer indiciamento de qualquer pessoa. O próprio parágrafo 16 diz o seguinte, nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador, dois pontos, medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa-crime, sentença condenatória. Então a própria lei está dizendo, olha, a delação premiada, ela tem limites, ela não pode ser a única base de condenação, de medidas cautelares, de apreensão de bens, nada disso. Isso só pode acontecer numa condenação se as informações da delação tiverem um lastro com outras provas que foram conseguidas. E o que diz o Supremo Tribunal Federal? Que mesmo que haja uma anulação da delação premiada, nenhuma das coisas que foram apreendidas ou foram identificadas, as verdades que foram obtidas, elas serão inutilizadas. Portanto, como eu estou dizendo para vocês, isso tudo que está vindo à tona só tem um propósito. Agora alimentar as redes sociais da extrema-direita, que vão dizer, olha, tá vendo, o Mauro Cid, ele se comunicou, não podia comunicar, mas ninguém pode negar o que aconteceu no Brasil. Ninguém tem condições de dizer que não houve aquilo que todos nós vimos que aconteceu no Brasil. Portanto, será uma discussão agora que o ministro Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet estarão debruçados para decidirem o que eles farão com o Mauro Cid. Mas fato é o seguinte, o Bolsonaro quer que o Mauro Cid se exploda, que o coronel Mauro Cid se exploda, que a família dele toda se exploda. Só que tem mais coisas aí, né? Tem mais crimes aí que o Bolsonaro está envolvido, como o negócio das joias roubadas, subtraídas, que o Mauro Cid também tem uma série de informações, enfim, que agora o pai do Mauro Cid tem informações, e essa história aí pode fazer com que o general, o Lorena Cid, ele resolva também fazer uma delação, né? Aí a gente vai ter outras comprovações de outros crimes do Bolsonaro, que até agora estavam mais ofuscadas, porque o general não tinha aberto, né, o bico, mas vendo o filhote ser jogado na cadeia, como o Bolsonaro e seus advogados estão pretendendo fazer, o general aí pode ser um elemento aí muito curioso, muito interessante no meio dessa história, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta para atualizar, mas fiquem tranquilos, tá? Não vai ter anulação nenhuma causando prejuízo à ida dessa Orcrim para a cadeia. Isso eu posso garantir a vocês. Eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra.